Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E por uma alta demanda de pedidos de vocês, nós vamos falar de um episódio da Liga da Justiça muito, mas muito emocionante. O fatídico episódio onde o Solomon Grundy tem uma morte que parte os nossos corações. Grundy muito feliz. Vamos falar tudinho como rolou esse momento e também do episódio em si depois da abertura. E galera, só antes de começar aquele recadinho básico, né, de você deixar aquele bate-like, aquele bate-comentário nesse vídeo. Isso nos ajuda bastante aqui no YouTube, então se você puder nos ajudar, a gente agradece. Dado esse recado, esse episódio onde rola essa morte tão impactante se chama O Terror do Além. Além da morte do Grundy, esse episódio também nos presenteou com batalhas épicas entre os heróis, como Aquaman e a Mulher Maravilha, e a presença do Senhor Destino, e criaturas abissais inspiradas no mito de Cthulhu de H.P. Lovecraft. Esse episódio é muito especial mesmo, então bora ver o que tava rolando nele. A primeira parte desse episódio começa com uma situação estranha, o Aquaman salvando o Solomon Grundy, e fica mais estranho quando ele o leva para a torre do Senhor Destino. O feiticeiro e o rei de Atlântida precisam do corpo imortal do Grundy para um ritual misterioso. Uma parte reveladora é que é mostrado o passado do Solomon. Mas vou fazer um encanto de revelação. O Senhor Destino reativa essas memórias do passado dele. Quando mortal, o Grundy foi traído e amaldiçoado com este corpo, perdendo a sua alma. Agora, em troca de sua participação no ritual, o Grundy quer a sua alma de volta. Mágico ajuda Grundy, Grundy ajuda mágico. Olha aí que bonito, o Grundy só quer achar sua alma de volta. Mas aí, nesse meio tempo, a Liga da Justiça tá atrás do Aquaman, já que eles ficaram sabendo, né, que ele andou salvando um vilão. A Liga segue para Atlântida. No caminho, eles veem um navio sendo atacado por uma enorme criatura marinha. A criatura é capaz de machucar o Superman, mas por algum motivo, a massa da Mulher Gavião causa enormes danos a esse monstro. Eles descobrem que o Aquaman está com o Senhor Destino e o Superman conclui que a criatura do mar era mágica, pois apenas isso pode feri-lo. O interior da Torre do Mágico tem um design bastante estranho. Lá dentro, o Superman, Mulher Maravilha e Mulher Gavião encontram o Destino realizando um feitiço em Grundy, usando o tridente do Aquaman. E bom, aí meio que rola um momento meio Mortal Kombat aqui, porque o Senhor Destino transporta o Grundy e o Superman para um local para eles lutarem e faz a mesma coisa com o Aquaman e a Mulher Maravilha para lutar. Fica tipo uma parada de torneio mesmo. Superman e Grundy lutam sob as pirâmides do Egito, enquanto a Mulher Maravilha e Aquaman são enviados para uma ilha. Não superestime suas habilidades, o meu povo é tão guerreiro quanto o seu. A Mulher Gavião permanece para lutar com o Senhor Destino. No Egito, o Superman é capaz de superar o Grundy, enquanto o Aquaman derrota a Mulher Maravilha, arrastando-a para baixo da água. Os vencedores voltam para a casa do Destino, mas no fim, o Super derrota o Aquaman e exige saber o que é esse ritual. Na batalha entre o Destino e a Mulher Gavião, novamente a massa da heroína é potente contra o elemento mágico. Mas, de repente, um rasgo se abre naquele espaço, revelando uma criatura hedionda. O Destino finalmente revela que é isso que eles estavam tentando evitar com o ritual de antes. Essa criatura vem de uma raça conhecida como os Antigos. E de novo, esse tipo de criatura que vem de uma dimensão cósmica que você não consegue entender muito bem de onde que ela pode vir, é total homenagem aos mitos de Cthulhu que eu falei de antes. O Destino tenta lançar um feitiço para banir esse monstro. A criatura ataca os heróis, mas dessa vez a Mulher Gavião auxilia o feiticeiro, também pronunciando o encantamento dele. A heroína explica que essas palavras eram uma oração em Thanagar. Superman e Mulher Maravilha exigem respostas mais uma vez, e o Destino explica a origem dessas criaturas junto com Aquaman. Milhares de anos atrás, Atlântida ficava ainda na superfície. Contudo, certo dia, o mundo foi atacado pelos Antigos, seres extradimensionais que estavam preparando o caminho para o seu mestre, Cthulhu. Esse mestre ia para ser um Cthulhu da vida, mas
Mas bem, foi nesse embate lá das Eras Antigas que o tridente então do Aquaman de Atlântida foi criado. Foi com essa arma que alguns dos antigos foram destruídos e o portal de Cthulhu foi fechado. No entanto, a energia para criar o tridente fez com que Atlântida afundasse. Antes, o Destino estava usando o Grundy e o tridente para lançar um feitiço que impediria Cthulhu de retornar. Grundy insiste em seguir com a cerimônia, mas o Superman e a Mulher Maravilha insistem em achar outra forma de fazer isso. A Mulher Gavião dá uma solução simples. Vamos ao mundo de Cthulhu e chutamos o traseiro dele. Todos acabam concordando com essa ideia, exceto o Aquaman, que volta para proteger a Atlântida. Assim, a Liga da Justiça, o Destino e o Grundy vão para o reino de Cthulhu. E logo depois que o Aquaman chega em seu reino, fora dele, uma fenda se abre e um enxame de criaturas antigas o atravessa. E olha, é muito ser bizarro mesmo. E agora é uma corrida contra o tempo para a Atlântida se defender, enquanto a Liga tenta derrotar aquele chefão final dos antigos. No reino dos antigos, eles notam um grande enxame de monstros atravessando uma fenda, e Superman e a Mulher Maravilha se dirigem para atrasá-los, auxiliados por um feitiço do destino. Perto de Atlântida, Aquaman lidera a Marinha Atlante contra os antigos, numa batalha muito épica. Ele até pede ajuda às criaturas marinhas para deter esses seres, mas enfim, chega a hora de encarar o Cthulhu. Não falem até que lhes dirija a palavra verme. Ele prefere falar com a Mulher Gavião, já que ela é uma Tanagariana, enquanto ordena que seus monstros destruam o Destino e o Grundy. A Mulher Gavião revela que os seus antepassados lá no seu planeta natal rezavam para essa entidade. Contudo, quando os Tanagarianos descobriram que esse ser roubava as almas deles, eles pararam com isso. O probleminha é que o Grundy escuta essa parte, que ele ouve de roubar a alma e já sai atrás do Cthulhu para querer a sua alma de volta. E de forma impressionante, o Solomon consegue forçar o seu caminho para dentro da cabeça do Deus. E tudo na base do socão mesmo. Enquanto naquela fenda que ia até Atlântida, Superman e a Diana mal são capazes de se defender contra os antigos, quando eles começam a recuar. O Aquaman chega por aquela fissura, mostrando quem é que manda ali. Então os dois colocam uma rocha enorme na fissura, que Aquaman sela com seu tridente. Voltando pro Grundy, ele está dentro do Deus antigo. Ele começa a fazer um enorme estrago, destruindo membranas e veias, ferindo o monstrão. E mano, o bizarro é realmente ver o Solomon Grundy lutando contra o Deus antigo, abissal, de outra dimensão, e o cara tá lá de boas lutando mesmo. Só na base do socão mesmo. É inacreditável essa vontade dele, então, de conseguir a alma dele de volta. O Solomon encontra o cérebro do monstrão, mas o guardando tem essa criatura que parece ser uma manifestação do Deus. Grundy tem uma luta muito épica e ele consegue destruir ela, mas ele é mortalmente ferido. Grundy! A Mulher Gavião chega ali e ele pede a ela para encontrar a sua alma. Bermuda pega a alma do Grundy pra ele. A heroína então voa sobre o cérebro de Cthulhu e o acerta com sua massa, que é a super efetiva que a gente já viu nas outras vezes. E assim, o Cthulhu é finalmente derrotado. E aqui, galera, prepara o lenço que vem a fatídica então cena de morte do Solomon Grundy. A Mulher Gavião vai até o Grundy. Ela o conforta na hora de sua morte. Grundy acha que chegou a hora dele. Só que aí vem a parte que corta o coração mesmo. Ele pergunta se ela acha que a alma dele o estará esperando. Inicialmente, a Mulher Gavião tenta dizer que não acredita nessas coisas. Mas aí o Grundy dá essa olhadinha que, meu Deus, não tem como não se sensibilizar. Sim. Ela espera por você. E o Grundy então morre sorrindo, sabendo que finalmente receberá a sua tão aguardada recompensa. Putz, cara, é assim, é incrível como eles conseguem nos fazer sentir tanto por uma morte do Solomon Grundy, e essa morte dura o quê? Segundos. E não é só por causa dessa cena, porque ao longo dos 2 episódios a gente vai criando, um pouco mais de empatia aí por causa do Solomon Grundy. Ele salva os heróis, então ele faz coisas positivas mesmo, a gente começa a se importar com ele. Mas assim, calma que ainda tem mais, a choradeira continua. De volta à Terra, a Liga da Justiça, o Senhor Destino e o Aquaman realizam um funeral para o Grundy.
O cenário todo é bonito, próximo do pântano onde ele foi criado, mas agora tem um clima todo mais agradável. A Mulher Gavião não entende por que o Grundy estava tão calmo no final, mas o Aquaman atribui isso à fé dele. O episódio termina mostrando a lápide onde diz Solomon Grundy, nascido numa segunda-feira. E que jeito mais lindo de encerrar esse episódio, né? Com essa bela homenagem ao salvador do universo aí, o Solomon Grundy. Os caras tiveram esse cuidado de colocar na lápide dele a frase mais clássica ali que ele sempre fica falando. E assim, eu entendo porque muitos de vocês pediram, porque esse episódio é muito marcado por essa morte. De novo, num desenho mesmo, para criança eles conseguem fazer uma homenagem, uma coisa toda emocionante para esse personagem que é mega secundário, né? Mas nesses 2 episódios do desenho da Liga da Justiça nos fez nos importar com o Solomon Grundy. E galera, agora eu quero saber quais outros episódios então vocês acham mega impactantes da Liga da Justiça ou outros desenhos também da DC. A gente fez esse vídeo lendo então os comentários de vocês, então coloca aqui que a gente vai ler mesmo. E já sabe também, né galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quer mais vídeos da Batcaverna por semana, nos considere apoiar então no Padrim e também no clube de canais aqui do YouTube e receba com isso recompensas incríveis. Até mais, gente. Tchau, tchau.